Boa noite, glória a Deus, glória a Deus. Você que está entrando agora aqui pelo canal Jesus 5, CCC Vinhedo. Estamos começando mais o culto, Sexta Grow, Sexta do Crescimento. Nessa semana onde nós estamos falando sobre a dimensão da aliança, hoje vamos falar sobre a aliança de Abraão. Eu quero te convidar, então em nome de Jesus, vamos entrar direto na palavra. Eu quero te convidar, abre a tua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Gênesis 15, versículo 1. Vamos ler a palavra e vamos orar. Amém? A palavra de Deus fala assim, ó. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Versículo 2. Respondeu Abrão: Senhor, Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Versículo 6. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Amém? Até aí. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, porque até que nos guardou o Senhor. Nós podemos declarar Ebenezer, porque até que nos auxiliou o Senhor. Nós te pedimos: vem Espírito Santo, vem dos quatro cantos, fala, Senhor Deus, ao nosso coração. Meu Deus, ministre o nosso espírito. Nós consagramos essa palavra a Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados e que nada em nós impeça o Senhor de fluir, Senhor, de nós, através da Tua palavra, através desse altar. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que você possa entender qual que é a dinâmica da aliança de Abraão. É a aliança daquele que tem a marca da fé. Nós falamos muitas vezes da fé, nós lemos muitas vezes Hebreus 11, mas nós vamos ter, claro, personagens antes que creram em Deus, como foi a figura de Noé, como foi ministrado ontem, como foi a figura de Abel, ministrado na segunda-feira. Mas você entender que Abraão é a fé que vai gerar pessoas através da fé de Abraão. A Bíblia diz que Deus chama, Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde? Vai para onde eu te mostrar. Então a primeira marca de Abraão, a marca da fé de Abraão, é a fé daquele que vai, daquele que creu. E Abraão é muito legal porque Abraão é chamado, porque Deus iria, a partir de Abraão, a partir da aliança com Abraão, gerar um povo para si. Deus tentou fazer uma aliança com Adão, deu errado. Depois Deus faz uma aliança com Noé, beleza, resetou toda a população, resetou todas as pessoas. Só que agora Deus queria gerar para si um povo. E Ele encontra em Abraão, em Sara, que era estéril, Ele encontra neles, dá um chamamento para Abraão, Abraão crê nesse chamamento, e ele começa a jornada de peregrino pela fé, para que a partir de Abraão, Deus pudesse gerar um povo para si, e a partir desse povo para si, desse povo Deus pudesse trazer à existência o Messias, que seria Cristo. E é muito legal porque nesse momento, já tinha passado alguns anos que Deus havia feito a promessa para Abraão. Gênesis 12, Deus faz a promessa, Abraão tinha 75 anos, e havia passado já algum tempo, e essa promessa ainda não havia se cumprido. Abraão ainda não havia gerado nenhum filho de Sara, aquele ao qual Deus havia feito a promessa. E a Bíblia diz que Deus aparece para Abraão, aparece para Abraão numa visão, e fala para Abraão: olha Abraão, ele reafirma a promessa para Abraão. Fala: olha Abraão, eu vou fazer de ti uma grande descendência, e eles vão povoar essa terra, aonde hoje você peregrina, a tua descendência vai viver aqui, vai dominar sobre aqui, que seria no caso, a terra prometida. Só que Abraão ele pega e fala assim:
Deus, da onde vai gerar? Da onde vai gerar? A pergunta de Abraão é, Deus, da onde o Senhor vai gerar? E Deus fala para Abraão e fala assim, olha, se a única coisa que eu tenho é o herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer. Abraão tinha ali um plano que ele achava, então, talvez a promessa de Deus não fosse bem nascer um filho de Sara, mas talvez seja Eliezer que nasceu na minha casa e eu trato ele e considero ele como um filho. Só que aí Deus pega e fala assim, Abraão, sai daí, sai da tenda, olha para as estrelas do céu e olha para os grãos de areia da terra, e ele reafirma e fala assim, é disso, vai ser de ti. Não vai ser alguém que tu considera filho, vai ser alguém que é gerado de ti como filho. E ali Deus faz algumas marcas sobre a vida de Abraão, umas marcas da aliança de Abraão, e essas marcas eu quero profetizar na tua vida nessa noite. A primeira marca que vem da aliança de Abraão é a marca daquele que tem aliança. Aquele que tem aliança, como a de Abraão, em todo o tempo tem a visão da possibilidade. Porque dentro de uma tenda, a tua visão sempre é limitada. Dentro de uma gaiola, a dinâmica da tua vida sempre é limitada. A religião tenta colocar o homem em gaiolas. O mundo tenta colocar a pessoa em gaiolas. Às vezes Abraão estava ali na tenda e Deus aparece numa visão. E às vezes podia falar assim, Abraão, olha para fora. Ele podia olhar para fora de dentro da tenda. Só que a parte da tenda era o que? Era só aquele rasgo. Ele ia ver limitado, ele não conseguiria ver tudo o que Deus queria mostrar para ele. E às vezes a nossa incredulidade faz com que a gente enxergue apenas pelo risco da tenda. A gente enxerga ali e veja limitado aquilo que Deus quer mostrar para a gente, aquilo que Deus já prometeu para nós, aquilo que Deus já derramou sobre nós, seja os nossos ingredientes, nossos dons, nossos talentos, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O inimigo trabalha para que a gente enxergue limitado. O conforto da nossa vida faz com que nós enxerguemos limitado aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas. Se os apóstolos receberam do Senhor o Espírito Santo, Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, desce o Espírito Santo sobre a igreja, os apóstolos e mais ali, completando todo mundo que estava 120 pessoas, poderiam pensar assim, olha, pô, Jerusalém é a base do nosso ministério, foi aqui que a gente andou com Jesus, vamos ficar por Jerusalém. Só que tinha uma palavra, a palavra era o quê? Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles estavam em Jerusalém ainda. Então, Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Deus suscita, Deus permite que se levante uma perseguição à igreja de Jerusalém. E por causa dessa perseguição, a igreja começa a se espalhar para Samaria e para os outros cantos da terra. Então você precisa entender que às vezes o teu conforto, na verdade o teu lugar, a tua zona de conforto, vai impedir que você veja o plano total de Deus para a tua vida. Enquanto Pedro estava no barco, Pedro estava com medo. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu a voz do Senhor falando, vem, Pedro botou o pé e andou sobre as águas, e enquanto os olhos dele estavam naquilo que Deus estava mostrando para ele, enquanto os olhos dele estavam focados em Jesus, ele andava e vivia o sobrenatural. Nós muitas vezes falamos, ei, eu quero viver o sobrenatural. Se eu perguntar para você que está aqui, perguntar para você que em casa que me assiste, quem quer viver o sobrenatural? Você vai dizer, amém, eu quero ver o sobrenatural. Mas você também não quer largar o lugar de conforto. Então, para que você possa viver o sobrenatural, para que você possa enxergar todas as possibilidades que Deus tem para a tua vida, você precisa sair da tua tenda. Sai da tua tenda, vem para fora. Ah, mas é desconfortável. Ah, vem para fora. E enxergue todas as possibilidades do plano de Deus para a tua vida. Porque quando Abraão sai para fora, a Bíblia diz que Deus fala, olha para a terra, ele olha para a areia. A Bíblia diz, olha para o céu, ele olha para o céu. E ele consegue ver todas as possibilidades. Quantas possibilidades? Infinitas, porque ele não conseguia nem contar. Deus fala para ele, olha, se você conseguir contar, se é que pode. Não podia. Como é que Abraão ia contar a areia? Como é que Abraão ia contar as estrelas do céu? Sem falar que de grão de areia da terra, existia o que ele estava vendo e o que ele nem enxergava, que sabia que existia. Amém? Aquilo que é a estrela do céu tem o que ele enxergava no céu e o que ele nem imaginava que existia. Porque a palavra de Deus fala que os planos de Deus, os pensamentos de Deus a nosso respeito, são muito maiores do que a gente pode pensar ou imaginar. Os pensamentos de Deus, o plano de Deus é muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo. Mas nós entendermos que se nós tivermos fé, nós crermos em Deus, confiarmos somente em Deus, não naquilo que nós possuímos e não no conforto que nós temos momentaneamente, mas entender que a minha confiança, crer naquilo que Deus tem para a minha vida,
faz eu viver coisas que eu nem imagino agora, mas no meio da minha jornada, no meio da minha caminhada, eu vou vivendo o sobrenatural de Deus. Por isso que Hebreus capítulo 13 fala, saiamos do arraial. O que é o arraial? Hebreus 13 fala, saiamos do arraial. O que é o arraial? Lugar de conforto. Que a Bíblia diz, e vamos até Ele. Jesus não está atrás de você falando, ei, vai. Jesus está no meio do local, no meio no meio do campo, no meio fora do teu lugar de conforto, falando, vem. Foi assim com Pedro, foi assim que Hebreus 13 fala. Então, saiamos do nosso lugar de conforto e vamos caminhando em direção a Ele, levando sobre nós a marca daquilo que é o sacrifício dEle. Porque nós não dependemos de uma aliança com as coisas humanas, nós dependemos de uma aliança feita com o Senhor, através do sangue de Cristo. Então, aquele que tem aliança com Deus, aquele que crê, vê possibilidade em todo o tempo. Porque a areia é a marca do tempo. O tempo era contado pela areia, a marca da ampulheta. Pegava a ampulheta, jogava areia e conforme a areia ia caindo, aquilo era a marca da contagem do tempo. Então, aquele que enxerga, aquele que tem uma aliança com Deus, enxerga em todo o tempo uma possibilidade, seja na terra ou seja no céu. Porque as estrelas contam o tempo. Ora, se tem estrela é noite. A gente sabe que vai passar o ciclo, o tempo está acontecendo. Por isso que a Bíblia fala em Gênesis, não fala de manhã e de tarde. A Bíblia fala tarde e manhã. O primeiro dia, porque para o judeu ele começa a contar o dia a partir das 6 horas da tarde, quando começa a ficar noite. Então é a virada do dia que contava para eles como um dia. Por isso que Deus sempre via na primícia do dia. Como assim via na primícia do dia? Porque a Bíblia fala que todo dia, lá no Éden, fala que todo dia, na virada do dia, Deus descia e falava com o homem. A primícia do dia do homem era falar com Deus. Porque para o judeu, na cultura, se fala tarde e manhã. O primeiro dia, tarde e manhã. O segundo dia não contam o dia como nós contamos, mas na cultura judaica se conta de tarde e amanhã. Então, em nome de Jesus, que você entenda, você sempre vai ter uma possibilidade. Ah, não enxergo, no tempo que eu estou vivendo agora, eu não enxergo possibilidade na terra. Então você vai enxergar para o céu. João viveu isso na ilha de Patmos. Quando todas as portas se fecharam na terra, ele estava numa ilha. Pensa, ele foi isolado numa ilha como condenação. Ele olhava para frente, água. Olhava para o lado, água. Olhava para cá, água. Olhava para trás, água. Só tinha água. E agora? Todas as portas na terra se fecharam. Quando todas as portas na terra se fechar para você, você vai declarar igual João viu em Apocalipse. Eis que vi uma porta se abrir no céu. Então, quando tudo na terra se fechar para você, você pode ter a certeza que se você tiver fé, você tem uma porta no céu aberta. Sempre vai existir um caminho. Sempre vai existir uma possibilidade. Nunca é o fim do tempo para você. Sempre vai existir essa continuidade. E eu profetizo essa marca de continuidade na tua aliança com Deus, desse altar, que é um altar de continuidade. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém? Em nome de Jesus, a segunda marca dessa aliança de Abraão é a marca daquele aquele que tem aliança não vive uma substituição, mas vive a autenticidade da promessa. Nós temos muitas vezes um comportamento humano de sempre querer ajustar, de querer receber de Deus as coisas e querer pensar, mapear do nosso jeito. Nós criamos na nossa cabeça um storytelling, uma história contada de que vai ser exatamente assim. Ah, Deus falou isso, então eu vou pegar isso e vou construir uma linha de história para que aconteça desse jeito, para que Deus realize e faça desse jeito a promessa dele. Só que não é assim que acontece. Abraão quis dar um jeito, tentou jogar um jeito de tentar entender a promessa de Deus, quando Deus falou, olha Abraão, eu vou fazer da tua descendência, vai habitar essa terra, e Abraão falou, olha, então é o Damasceno Eliezer, que é nascido na minha casa, eu considero ele como filho, deve ser de Eliezer que Deus está falando. E não era. Então cuide para que você, ao receber a promessa de Deus, você que tem aliança com Deus, não pegar aquilo que Deus te prometeu e tentar colocar uma substituição para poder viver essa promessa. Viva a autenticidade da promessa. Viva a plenitude, não faça planos para viver a promessa de Deus, mas se mova naquilo que é em direção à promessa de Deus, e Deus vai fazendo os seus ajustes, Deus vai alinhando todas as coisas para que você possa viver exatamente aquilo que Ele desejou e aquilo que Ele prometeu. Porque Abraão, numa outra situação, ele vai passar por isso também. A Bíblia diz que Sara fala, olha, eu não tenho como te dar filhos, então pega a minha escrava Agar, se deita com ela e cumpre a promessa de Deus, então.
E aí ele vai lá, se deita e gera Ismael, que depois e até hoje está dando dor de cabeça para o povo da promessa, que era o povo judeu, que é Isaac. Então, em nome de Jesus, cuide com como é que se fala? Com os atalhos para você viver a promessa. Não pegue atalhos para viver a promessa de Deus. Pegue o caminho, que ainda que seja estreito, mas caminhe por esse caminho e você vai chegar e vai alcançar a promessa. Nós não vivemos de substituições. Nós não vivemos de genéricos da promessa. Nós vivemos da autenticidade, da essência daquilo que nós recebemos e a autenticidade daquilo que nós vamos realizar. Porque o que mata muitas vezes a tua promessa é você se comparar. O que mata muitas vezes a tua promessa é você querer a imitação da promessa do outro. Isso é tão triste, porque nós queremos muitas vezes a porção do outro, e aí nós não conseguimos viver a porção do outro daquele qual nós invejamos, e nós não conseguimos viver nem a nós. No final a gente não vive nada, não vive nem a do outro, não vive nem a nós. Então, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a tua vida. Viva a autenticidade daquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Não deseje ser igual ao outro, deseje ser exatamente aquilo que Deus deseja que você seja. Deseje viver e produzir os testemunhos que Deus deseja que você produza. Se Deus derramou sobre a sua vida 5 talentos, deseje multiplicar os 5 talentos. Se Deus derramou sobre a tua vida 2 talentos, deseje multiplicar os 2 talentos. Se Deus derramou sobre a tua vida 1 talento, não se compare para que você não enterre o teu talento, mas que você possa multiplicar num talento. Porque no final, quem ganha sempre é o reino. No final, quem avança sempre é o reino. Então, em nome de Jesus Cristo, viva a marca da promessa, na sua autenticidade. Viva a marca da promessa, na essência do seu espírito. Eu profetizo essa marca sobre a tua vida. Você não vai viver de arranjos humanos e carnais, mas você vai viver aquilo que é a essência daquilo que Deus derramou sobre você e prometeu, em nome de Jesus Cristo. E a terceira marca, amém, é a marca daquele que tem aliança e cresce na terra e cresce no céu. Porque aquele que tem aliança, como Abraão teve com Cristo, com Deus, ele cresce tanto na terra quanto no céu. O que é essa marca da terra? É a areia, como eu falei antes. O que é a marca do céu? As estrelas. Qual que é a marca da areia? São os povos que Abraão gerou. Abraão gerou povos na carne. A aliança de Abraão na carne era a aliança da circuncisão. Gênesis 17, a palavra de Deus vai dizer que Deus manda Abraão se circuncidar e fala que aquela seria a marca da aliança. Ele derrama sangue na terra, certo? E aí ele fala que aquela seria a marca da aliança. Ele muda o nome de Abraão. Abrão significa pai elevado. Abrão era pai elevado. O problema é que ele era elevado, mas não tinha descendência. Era estéril. De que adianta você ter um nome humano e carnal? De que adianta você se elevar? De que adianta o seu ego, a sua vaidade, se você não tem uma continuidade? Você é estéril no espírito. Mas a Bíblia diz que Abraão faz uma aliança com Deus. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. E ele reafirma a promessa, e até hoje essa promessa se cumpre. Porque de Abraão, inúmeros povos descenderam. Inúmeros povos descenderam, entre eles o povo árabe, que descende de Ismael, que é filho de Abraão com Agar, e também o povo judeu, sem falar os outros povos que a gente desconhece, que depois ele tem outras mulheres, que as suas descendências são incontáveis, mas até hoje, a aliança de Abraão está gerando na terra. Até hoje, Abraão está gerando na terra. Então, aquele que tem uma aliança gera na dimensão da terra, mas também gera na dimensão do céu, porque a palavra de Deus fala que Abraão é pai da fé, e todo aquele que é nascido da fé é filho de Abraão. Então, e é engraçado porque a fé é o que é necessário para que você seja salvo. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Agora, a Bíblia também vai dizer que nós somos justificados pela fé. Pela fé de quem? A mesma fé de Abraão. Por quê? Porque Abraão creu, foi imputado para ele por justiça a promessa. Então, quando nós cremos em Cristo, nós recebemos a marca da fé, e essa marca da fé nos faz viver a salvação. Porque quando nós cremos pela fé, nós recebemos a graça de Deus que nos faz ser salvo. Então a nossa fé, ela é uma fé salvífica, porque a nossa fé ela é uma fé real. Então Abraão continua gerando na terra até hoje, porque aquilo que é uma descendência de povos carnais, mas Abraão continua gerando no céu até hoje, porque todo aquele que crê para a salvação, aquele que tem fé é filho de Abraão também. E aquele que tem aliança com Deus, aquele que tem uma aliança verdadeira da fé, a fé na sua essência, a fé sem substituições, a fé na sua autenticidade, pode declarar, Senhor,
faz na terra, assim como é no céu, porque são as duas dimensões, céu e terra. Então, quando você tem essa fé, você gera em todas as dimensões. Você gera na dimensão da terra e você gera na dimensão do céu. Porque a palavra vai dizer, em Colossenses capítulo 2, no versículo 11, a palavra vai dizer que a marca da circuncisão, que era na carne, que foi feita primeiramente em Abraão, hoje ela se dá para nós, que não somos judeus, não dependemos mais de uma marca na carne, que é a sombra de todas as coisas. A Bíblia diz que as coisas da terra são sombra das coisas do céu. Então a aliança de circuncisão que Abraão tem na carne dele, era a sombra de uma verdadeira aliança, que era a aliança feita pela fé. É a aliança que Colossenses 2:11 vai dizer, que é imputada por nós através da marca do batismo e também pela justificação da fé. Então, nós temos hoje a marca de Abraão, por isso que Deus fala, Gálatas capítulo 3, Paulo vai escrever que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Evangelho é um tempo que só existe as boas novas, é um tempo que só existe depois de Cristo, mas porque Abraão tinha aliança, Abraão ouviu o próprio Deus pregar o Evangelho para ele. Não foi ninguém que anunciou as boas novas, mas Abraão ouviu o próprio Deus pregando o Evangelho para ele quando disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Abraão tinha uma aliança de fé e Abraão geraria um descendente. Não está falando de Isaac, mas está falando de Cristo quando Deus fala isso para Abraão. E de Abraão veio Cristo, e em Cristo, pela fé, como foi a fé de Abraão que creu, nós somos justificados e podemos viver para sempre a salvação, e nós teremos um dia uma eternidade com Cristo. E essa fé, enquanto estamos aqui na terra, produzimos testemunhos na dimensão terrestre e espiritual, para que um dia possamos produzir, estar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, porque aquele que tem uma aliança de fé, ele sempre vai ter um acesso. Então, em nome de Jesus Cristo, que você possa ter essa marca sobre a tua vida nessa noite, que você possa ter a marca da aliança que não substitui, mas vive a autenticidade, a aliança que sempre vai ter uma possibilidade, independente do tempo que você viva, porque nós não andamos por aquilo que nós vemos carnalmente, nós andamos por aquilo que nós já alcançamos pela fé. Amém? Em terceiro lugar, você vai ter essa marca, então, de poder produzir na dimensão da terra e poder produzir na dimensão do céu, que os teus frutos da terra ecoem numa multidimensão celestial. Que em nome de Jesus você possa ter essa marca nessa noite, que você possa ter a marca daquele que ouve o próprio Deus anunciar para você coisas grandes e ocultas que a gente ainda não conhece. Que você possa ter como Abraão, que viu o grande dia do Senhor. A Bíblia diz, João, lá no Evangelho de João, capítulo 8, eles estão num debate, Jesus está num debate com os fariseus, e os fariseus dizem que são filhos de Abraão, e Jesus fala: vocês não são filhos de Abraão, porque vocês querem matar o da sua descendência. Vocês são filhos do diabo. Só que Deus, Jesus termina dizendo que Abraão viu o dia dele. Abraão teve o privilégio não só de ouvir o pré-anúncio do Evangelho, mas como também ver a Cristo, o grande dia do Senhor. Então, que em nome de Jesus Cristo você possa ter essa marca. Que Deus possa falar com você como falou com Abraão. Que você possa vencer toda a zona de conforto, toda a limitação que tenta roubar o teu coração, que tenta roubar a tua porção espiritual. Toda a zona de conforto que te faz um incrédulo, que te condiciona nessa dimensão terrena e carnal, mas que você possa, como filho, poder chamar, que você possa poder chamar a dimensão do céu. É muito louco isso no Pai Nosso, porque Jesus inaugura a oração do Pai Nosso. Lucas capítulo 11, a Bíblia fala que um dos discípulos de Jesus se chega até Jesus e fala assim: mestre, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou seus discípulos. E Jesus vai ensinar os discípulos a orar e fala assim, quando orares assim: Pai nosso que estás nos céus, meu santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele chama a dimensão do céu para a terra, e ele junta as duas dimensões, e quando ele termina de orar, ele fala, então ele chama o reino, chama essa dimensão do céu para a terra, e quando ele termina de orar, ele devolve o reino. Existe um começo e um fim nessa dinâmica. Abraão viveu um começo aqui na terra, e existe uma dinâmica que continua até hoje nos céus, e vai produzindo filhos e filhas para o seu Deus. Amém? Fica de pé no teu lugar, você que está aqui, você que está me assistindo, vamos orar ao Senhor agora, e que você possa pedir essa marca. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós oramos e clamamos, Senhor. Traz essa fé, Senhor. Traz essa fé que faz nos formar uma aliança verdadeira, Senhor.
Uma aliança que enxerga o teu propósito, não de maneira limitada e incrédula, mas que enxerga o teu propósito muito além de uma zona de conforto carnal e humana, mas enxerga o teu propósito numa marca de obediência, Senhor. Que olha para o céu e sabe que sempre vai existir um acesso, que olha para a terra e sabe que o Senhor continua se movendo até hoje, que assim como o teu Espírito pairava sobre as águas, lá em Gênesis, até hoje o teu Espírito anda sobre a terra, produzindo testemunhos, sabendo que os teus olhos, Senhor Deus, andam sobre a terra, buscando aqueles que são fiéis e justos, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos encontrar nessa noite, Senhor Deus, como justos e como fiéis, que a nossa justiça não seja, Senhor Deus, uma justiça meramente moral do nosso entendimento, mas que a nossa justiça seja uma justiça apoiada na justificação que vem pela fé, sabendo que nós não somos justificados por obras, mas somos justificados porque nós cremos no teu plano, nós somos justificados porque como Abraão, Senhor, nós nos movemos, Senhor, nós saímos da nossa casa, da nossa terra, da nossa parentela, para ir até onde o Senhor deseja. Senhor Deus, nos dá uma fé que nos faz resistir até as últimas consequências para viver o teu plano. Meu Deus, nos dá uma fé para viver uma aliança verdadeira, numa autenticidade, Senhor Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, tira de nós todo o desejo de substituição, tira de nós toda a indefinição da aliança. Meu Deus, tudo aquilo que nós muitas vezes aceitamos, todo o sentimento de sei lá, Senhor, todo o sentimento de para mim tudo bem, meu Deus, não está amarrado em nome de Jesus. Nós declaramos agora a autenticidade, Senhor Deus, que nós estejamos uma essência, uma excelência na nossa aliança, que estejamos, Senhor, um vínculo de amor, que deseja sempre o melhor para o Senhor, que deseja se entregar por completo, Senhor, que deseja apresentar no altar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nos dá essa marca, Pai, para que no tempo certo, no tempo oportuno, Senhor, nós possamos viver a marca do crescimento, aquele que expande o teu reino aqui na terra, porque nós sabemos, Senhor Deus, que aquilo que existe na terra é reflexo daquilo que existe nos céus. Meu Deus, em nome de Jesus, em submissão, obediência e amor nós clamamos, venha o teu reino aqui na terra, que seja feito aqui na terra, assim como é no céu, que nós possamos experimentar e ver o grande dia do Senhor todos os dias, que nós possamos experimentar e ver a marca, Senhor, a marca daquele que escuta, aquele que pode ouvir o Senhor anunciar coisas grandes e ocultas, que nós ainda não sabemos. Eu oro sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Jeremias capítulo 29, clama a mim, nos dá um clamor, Senhor, assim como a tua palavra fala que o Senhor diz, clama a mim, e eu revelarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Meu Deus, que nos dê um clamor por coisas novas, Senhor, nos dê um clamor, Senhor Deus, por um novo tempo, nos dê um clamor por novas estratégias, Senhor Deus, nos dá um clamor, Senhor Deus, por um pioneirismo, Pai, nos dá um clamor pelas nações, Pai, para que seja feito nas nações o que nunca foi feito, nos dá um clamor para que seja feito nessa cidade o que nunca foi feito, nos dá um clamor para que seja feito no nosso trabalho, no nosso, Senhor, da nossa família o que nunca foi feito, para que nós possamos completar as medidas dos testemunhos que ainda faltam. Senhor, se move no nosso meio, Senhor, desperta o nosso espírito, ativa o nosso espírito. Meu Deus, nós sabemos que vivemos dias, que caminhamos, Senhor Deus, para a tua volta. Senhor Deus, que nós possamos com nossos lábios, Senhor Deus, com os nossos olhos te enxergar, e com os nossos lábios, Senhor, poder dizer, Maranata, ora vem Jesus, porque nós queremos ver o teu grande dia. Nos dá essa fé, Senhor Deus, que nos faz inabaláveis. Eu oro, Senhor, Salmo 125, que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, porque Abraão confiava em Ti, ele permaneceu para sempre. Meu Deus, em nome de Jesus, ele permanece até hoje, Senhor. A bênção de Abraão fala e se estendeu até nós por intermédio de Cristo até hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós queremos e desejamos essa aliança, Senhor. Aleluia, aleluia. Entende uma coisa, você que me assiste, você que está aqui. Aquele que anda com Deus, o próprio Deus dá testemunho. Davi andou com Deus. Teve inúmeros erros, mas o coração de Davi é um coração quebrantado, e Davi andou com Deus, e Atos capítulo 13, versículo 22, diz que o próprio Deus deu testemunho falando que encontrei em Davi um homem segundo o meu coração.
E Abraão, Gênesis 26, é muito louco isso. Amanhã vai ser pregado sobre a aliança de Isaac, a pastora Tainá. Mas Gênesis 26, quando Abraão morre. Quando Abraão morre, a Bíblia diz que Deus aparece para Isaac, Deus vai dar continuidade no plano da promessa. E Deus ele fala para Isaac, eu sou o Deus do teu pai Abraão. E ele fala assim, porque o teu pai Abraão foi meu amigo e andou nos meus estatutos, nos meus mandamentos, nas minhas leis. Que lei, que estatuto, que mandamento que Abraão andou se Moisés nem tinha vindo ainda? Que lei, estatuto e mandamento? É a lei, o estatuto e o mandamento do Espírito. Porque aquele que anda com Deus não precisa de uma regra escrita em tábuas, porque tem as próprias leis, como a Bíblia diz, escrita no seu coração. Então que você tenha essa aliança, onde o próprio Deus possa escrever as coisas dele no teu coração. E o dia, se Jesus não tiver voltado, mas o dia que o Senhor te levantar, te arrebatar ou te recolher, que as pessoas possam dizer que você foi amigo de Deus e que o próprio Deus possa se revelar para a tua continuidade e dizer que você andou nos caminhos dele. Que você possa viver essa marca desse testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero pedir, coloca para mim ali, oferta. Vamos iniciar o nosso dízimo, a nossa oferta. Uma das maiores marcas daquele que tem fé é a entrega. A maior marca daquele que tem fé é uma entrega. Porque aquele que tem fé não tem medo de se entregar. Porque aquele que tem fé crê, confia. Abraão fez fez inúmeras ofertas. Claro, a maior de todas foi Isaac ali, mas Abraão fez oferta em Gênesis 18. A Bíblia diz que em Gênesis 18, Abraão está sentado na porta da tenda, e a oferta de Abraão é uma oferta que Deus não pede. Todas as ofertas Deus pediu, mas Gênesis 18 Deus não pediu. Mas Abraão viu os 3 anjos, a Bíblia diz, ele vai até os anjos e entrega uma oferta. Ele se dispõe a entregar até o que Deus não pediu ali. E naquele dia que ele entregou o que Deus não pediu, pela primeira vez Deus dá uma data de quando ele ia viver o cumprimento da promessa. Deus sempre falou que ia dar um filho para ele, mas nunca deu data. Mas naquela vez, Deus pega e fala para ele assim, olha, daqui a 1 ano eu vou voltar a ti e tu vai estar carregando a tua promessa no colo. A tua oferta faz você entender o tempo de todas as coisas. E aquela oferta permitiu que Abraão depois intercedesse por Ló. E Deus, por amor a Abraão e a aliança que ele tinha com Abraão, Deus resgata Ló. Então, em nome de Jesus, nunca despreze a marca da tua oferta. Você não faz ideia de quantos resgates são realizados por causa da tua entrega. Porque você entrega num altar limpo, porque você entrega num altar santo, porque você entrega num altar que entende e preza e luta pela continuidade. Então, em nome de Jesus Cristo, não deixe de ser participante dessa continuidade. Se você tem um recurso na sua mão, esse recurso chegou até a sua mão, claro, para que você desfrute, mas para que você também alimente aquele que te alimenta. Porque a marca da aliança é alimentar e desfrutar. O inimigo sempre tenta roubar isso. Alimentar e desfrutar. Então, que você que foi alimentado por aquilo que o Senhor fez chegar nas tuas mãos, que você desfrute disso. Mas que você também não pare só no desfrute, mas que você possa também alimentar o altar que te alimenta. E aí a gente vive uma dinâmica de dar e receber. Porque no mundo espiritual só existe essa dinâmica, dar e receber. Você dá alimento e você recebe para desfrutar. Então, em nome de Jesus, faça sua entrega. Nós já vamos encerrar. Faça sua entrega pelo nosso QR Code, certo? Ou faça aí o seu Pix pelo CNPJ 41692 996 1000 invertido 20, tá no nome aí de Apostolic Move Church, certo? Ou faça uma transferência, Cooperativa Sicredi, agência 0738, conta corrente 00141, dígito 9, ou acesse www.cccvinhedo.com.br/doe. Faça sua entrega, nos ajude a fazer o reino de Deus avançar, nos ajude a realizar e produzir todos os testemunhos que o Senhor deseja realizar através de nós como igreja, através desse altar. E se lembre, amém? Não é sobre questão de você, eu estou dando um dinheiro para a igreja, não estou dando dinheiro, não é isso. Nunca pense desse jeito. Mas a Bíblia diz em Neemias capítulo 2, que quando eles estavam construindo os muros de Jerusalém, 3 pessoas se levantaram contra a obra. Sambalat, Tobias e Gesem. E começaram a falar mal da obra, começaram a querer contaminar o coração das pessoas.
E Neemias disse para eles, olha, vocês vão até talvez aproveitar da segurança que os muros de Jerusalém podem oferecer. Mas vocês não vão ter parte nem memorial nessa obra. Vocês não vão ter legado nessa obra. Um dia, todos nós iremos no encontro com o Senhor na glória. Mas que se não tiver a volta de Cristo acontecido ainda, que você possa ter deixado um legado através do teu dízimo e das tuas ofertas. A tua entrega sempre vai ser uma marca de um legado. Ah, mas ninguém sabe o que eu entreguei. Talvez humanamente não, mas no mundo espiritual continua falando sobre a tua descendência, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar para te abençoar, Senhor Deus. Abençoa a entrega de cada um dos meus irmãos. Todo aquele que se dispõe a entregar, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor, aquele que tem construído um memorial diante do Senhor. Lembra, Pai. Lembra no dia mau, Senhor. Quando clamar que o Senhor possa inclinar os seus ouvidos, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que seja essa entrega a marca de uma aliança, Deus, Senhor. Que o Senhor possa selar, Senhor, essa oferta, que entregue nesse altar com fogo, Pai. Respondendo à oração dos teus filhos, respondendo à entrega e à motivação da entrega. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sempre entregar de corações limpos. A marca da nossa entrega seja uma marca de renúncia daquele que te ama, Senhor Deus. Eu abençoo a entrega de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te conduza sempre no triunfo. Que Ele é o teu bom pastor que te conduz às águas tranquilas, que te dá alimento. Que você possa sair dessa noite marcado pela fé de Abraão. Marcado pela fé que te faz viver o sobrenatural. Eu te abençoe e te envio. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficando por aqui a nossa transmissão. Amanhã tem mais, às 7 horas. Aliança de Isaac. Domingo, Qualidade da Aliança, nós temos culto às 9, às 11 e às 6 da tarde. Eu espero você aqui no CCC Vinhedo, Rua 9 de Julho, 533, Vinhedo, Centro do Mundo. Valeu demais!